Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos estar começando um estudo, né? A meditação da palavra do Senhor nesse dia, nessa manhã, né? Maravilhosa que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na presença dele. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa comunhão com meus irmãos, ó Pai querido. Nos dá entendimento, sabedoria, ó Pai. Nos guia, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Assim eu te peço, ó Pai querido, e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Estamos entrando. João 18. Quem vai ler pra gente? Do 9 ao 10. 9 e 10. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, busquei-me veste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou lá e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Os irmãos já conhecem essa passagem? Os irmãos conhecem? Foi quando Pedro foi defender Jesus e cortou a orelha de Malco, né? O versículo de número 10. No versículo de número 11, Jesus, ele disse para Pedro: guarda a sua espada, Pedro. Coloca a espada sua na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Jesus, ele é preso no Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa, né? Onde se prensava o azeite. Nesse jardim, Jesus, ele foi preso porque Judas traiu ele. Então Judas conhecia aquele lugar. E Judas entregou Jesus, sabia que Jesus estava ali com seus discípulos. E Jesus, ele se entrega, né? Quando os soldados chegam ali, Jesus mesmo pergunta: a quem vocês estão buscando, né? Jesus, ele se entrega, porém, Pedro, ele queria defender Jesus ali naquela hora. E ele faz isso. Ele corta a orelha direita. Não é isso que está escrito? Ele corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. E o nome desse servo é Malco. Jesus manda que Pedro guarde a sua espada, porque Jesus teria que beber do cálice que o Pai deu a ele. Qual que é esse cálice?
É a morte de cruz, né? Jesus teria que morrer. Né? Então, Malco, ele era um servo do sumo sacerdote. Malco, ele era um levita. Os irmãos sabem o que é levita? Nós já falamos sobre isso. Não. Os levitas também eram músicos, cantores. Os levitas cantavam no coral, né? Asaf era o maestro que regia o coral de levitas. Inclusive, para a inauguração do templo, eles ensaiaram 10 anos, jejuavam e ensaiavam. É um coral maravilhoso. Imagina que lindo. Um coral, né? Um grupo de louvor hoje. Ensaiava muito, se preparava muito, jejuava, orava. Devia ser lindo, né, Tiago? A adoração deles. Então, o irmão disse músico, cantor, não está errado. Não está errado. Eles eram sim cantores, louvavam o Senhor, tocavam, né? Eles trabalhavam no templo, né? Tudo que o templo necessitava, todo o trabalho, desde a limpeza, da preparação, eles ajudavam o sumo sacerdote, né? Que faziam o sacrifício. Eles tinham o privilégio de trabalhar no templo, os levitas. Todo o trabalho, quando o tabernáculo, né? O templo, a gente fala do tabernáculo, ele estava no deserto, e o povo caminhava, quando Deus ordenava através da nuvem que guiavam eles, eram os levitas que desmontavam aquele templo. Cada um levava um utensílio, né? A arca, a pia de bronze, o altar, né? A menorá, que é o candelabro. Era um serviço dos levitas. Eles tinham o privilégio de trabalhar no templo. E eles começavam a trabalhar, a ser um secretário do sumo sacerdote, né? Vamos dizer, um secretário, um auxiliar, né? Do sumo sacerdote, com 25 anos. Eles começavam a aprender o ofício. E com 30 anos, eles já poderiam, eles mesmos, fazer esse trabalho, né? Poderia tornar um sumo sacerdote. Aonde está escrito isso? Números, capítulo 8, versículo 24. Quem achar aí pode ler. Números 8, 24. Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Tenda da congregação é o tabernáculo, né? O santuário, o templo, né? E eles começavam o seu ministério com 25 anos. Eles começavam o serviço no ministério, né? Como auxiliar do sumo sacerdote.
E em Números mesmo, deixa eu ver o capítulo aqui, em Números, capítulo, no capítulo 4, tá aí pertinho, ó, Números 4, pode ler o versículo 3 e 4 para nós, por favor. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Coisas santíssimas, né? Então, da idade de 30 anos até 50 anos. Era quando eles se tornavam um sacerdote. Um sacerdote dos 30 aos 50. Como se fosse uma aposentadoria hoje, né? Trabalhavam até essa certa idade. Com 25 anos, os levitas já começavam ali a auxiliar, a aprender, né, para fazer o serviço do sacerdote. Né? E se eles fossem da linhagem dos filhos mais velhos, eles se tornariam o sumo sacerdote. Né? Se eles fossem o mais velho, poderiam se tornar o sumo sacerdote. Era dessa maneira. Porque nesse versículo que o irmão leu, diz pra gente, ó, o capítulo 4 e o versículo 4 de Números. Este será o ministério dos filhos de Coate. Por que fala dos filhos de Coate? Porque Coate, ele era o filho mais velho de Levi. Êxodos capítulo 6. Vamos ver? Seis. 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Eu inverti aqui, né? É Gerson, Coate, Gerson e Merari, né? Uhum. Gerson, Coate e Merari. Não, qual que é a ordem aí? É Coate. Gerson, Coate e Merari. Primeiro é Gerson. Primeiro aí tá Gerson? Ah. Ok. Ok, não. Ok. Eu fiquei invertido. Verso 4, mano. Eu fiz confusão aqui, ó. Eu fiz confusão, mas o Coate é o mais velho. Nós vimos em Números 4:4 que dos filhos de Coate. Porque sempre o mais velho se tornaria o sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote, aquele que entrava uma vez por ano, né? A gente falamos, para fazer expiação do pecado do povo. Né? Eles entravam. Era mais velho porque também ele tinha mais experiência. Era uma ordem, né, do Senhor também, porque Arão era o filho mais velho, vindo da descendência de Levi, né? Levi, Coate, Anarão se casou com Joquebede e teve
Moisés, Arão e Moisés. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para nós. O nascimento de Moisés? Em Êxodo. O nascimento do capítulo 2. Em Êxodo é o capítulo de número 2. Eu estou olhando aqui outro livro que eu li. Vamos ler Êxodo mesmo. Fica mais fácil. Eu não estou lembrando o outro texto. Êxodo 2. Êxodo 2. Pode ler o versículo 1. E o versículo de número 2. Aí está falando do nascimento de Moisés, né? Foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. E veio um homem da tribo de Levi e se casou com uma mulher da casa de Levi, né? Com a filha de Levi. Uma das filhas de Levi. E casou com uma das filhas de Levi. Então, aqui está falando da descendência de Levi. É esse texto. Veio um homem da casa de Levi, ou seja, da descendência da tribo de Levi. E se casou com uma mulher, filha de Levi. Né? Filha de Levi diz que é da mesma descendência, da mesma família. E quem é esse homem? Esse homem é filho de Coate. Ele é filho de Coate, Arão. Ele se casa com Joquebede. Aqui está falando do nascimento de Moisés. Mas o filho mais velho, antes de Moisés, é Arão. Né? Arão. O varão era da casa de Levi. A mulher também era da casa de Levi. Então era tudo da mesma descendência, era tudo da mesma descendência. O que o irmão falou ali é importante, porque era uma ordem de Deus para ele, para o seu povo não se misturar com outros povos. Né? Foi o que as 10 tribos do norte de Israel fizeram. Né? Se tornaram os samaritanos. Né? Os samaritanos, as 10 tribos do norte, que misturaram o sangue com outros povos, a qual Deus deu a ordem de não se misturar. E em Jerusalém, Judá, eles não fizeram isso. Eles são puros, judeus puros. Então, aí
esse detalhe que o irmão falou, foi um homem da tribo de Levi, se casou com a filha de Levi. Nós podemos aplicar isso como uma coisa que começou certa. Começou do jeito certo, obedecendo a Deus. Então não poderia dar errado. Quando nós começamos a fazer algo fora da vontade de Deus, eu quero fazer do meu jeito, não vai dar certo. Mas aqui nós vimos a obediência. E diz, né, que a mulher, Joquebede, ela concebeu e teve um filho. Vendo que esse filho era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, nós sabemos a história, né? Que ele é colocado ali na beira do rio, Moisés. Ela escondeu a benção dela por 3 meses. Mas depois de 3 meses, ela não conseguiu mais esconder. A benção dela começou a crescer. Moisés. Ela não conseguiu mais esconder. E é assim conosco. Quando nós começamos a fazer algo da maneira certa, nós vamos conceber. E quando nós concebemos, a nossa bênção, ela vai crescer tanto, que nós não vamos conseguir esconder, todo mundo vai ver. Amém? Então, Arão é o filho mais velho, né? Arão, ele vai ter mais filhos, Miriam, Moisés, né? Depois Arão vai passar para Nadab, Abiú, Elezer, Tamar, são os filhos de Arão, né? O sumo sacerdócio vai passar para Nadab, né? Nadab e Abiú, mas eles aprontam e morrem. Então, Malco, ele era coatita. Nós demos essa explicação que o filho mais velho, que era o sumo sacerdote, porque só havia um, só um poderia ter esse cargo e teria que vir da descendência do filho mais velho. Malco, ele era um candidato para se tornar um sumo sacerdote. Malco, ele era coatita. Ele era da família de Levi, né? Fala coatita porque ele era da descendência de Coate. Em Levítico, capítulo 8, para nós começarmos a entender agora o texto de João, capítulo 18, 9 e 10, nós vamos lá para Levítico, versículo 8. Versículo capítulo. Capítulo 8. O irmão está esperto. Levítico 8. Nós vamos ver aqui a consagração de Arão. De Arão como sumo sacerdote. E Arão é o filho mais velho de Arão, né? Arão, depois Moisés. Vem depois, Miriam e Moisés. Versículo... Pode ler o 22, o 23. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão, com seus filhos, puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e delogou-o
E o Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da ovelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Moisés também fez chegar aos filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito, e Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está na frissura, o redenho do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a espadua direita. Até aí, varão. Amém. O 22 e o 23, Moisés fez chegar o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram a mão ali sobre a cabeça do carneiro, e Moisés degolou o carneiro. Moisés vai consagrar Arão como sumo sacerdote e seus filhos como sacerdote. Então a consagração era dessa maneira. Moisés tomou o sangue e colocou sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Consagração de Arão. Colocou o sangue sobre o polegar das mãos e do pé direito. Porque o polegar é o que dá o equilíbrio. Sem o polegar, nós não temos equilíbrio. Cortar o polegar do pé, você não consegue se equilibrar. Você perde o equilíbrio. Em 2 Coríntios 12, leia aí pra gente. O André não sabia que se tirar o dedão do pé, não consegue parar em pé, não é? Mas não é verdade? Sim. Eu também. E o dedo da mão serve pra gente manusear as coisas. Como que você vai, 2 Coríntios 12, como que você vai pegar, não é, irmão Gilson? Pegar algo, ter sustento, você não tem sustento, só com os 4 dedos. 2 Coríntios 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo dizendo para os coríntios, os sinais do meu ministério. Ó, os sinais do ministério, o testemunho de Paulo no ministério dele. Foi com paciência, milagres, sinais, né? Prodígios e maravilha. Paulo dizendo, o meu apostolado. Paulo tinha equilíbrio, paciência. Hoje em dia, líderes. Verdade. Não é verdade? É. Precisa viver esse exemplo de Paulo. Paulo dizendo para o povo. E na ponta direita da orelha. Versículo de número 23. Moisés tomou o sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. A consagração era dessa maneira. Era desse jeito. Agora, João 18, versículo 9, versículo 10. Para se cumprir a palavra que tinha dito, qual palavra? É o que nós lemos, Levítico 8, 22, 23, 24, a consagração de Arão e de seus filhos.
dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote. Simão Pedro feriu Malco, que estava ali, quando Jesus estava sendo preso, e cortou a sua orelha direita. Não é isso que está escrito no versículo 10? Então aqui, Pedro fazendo isso, estava tirando um direito de Malco ser um sacerdote. Não poderia ser, porque não ia ter como ungir ele, consagrar ele, e também... Agora eu vou entender. Você entendeu, Varão? Eu entendi. E também... Consagrado com... Ele cortou a orelha como tinha consagrado se tinha a orelha cortada. Então, isso, e a gente vai ver também daqui a pouquinho em outro texto, que o sacerdote, ele não poderia ter defeito. Não poderia ter defeito. Então, faltando a orelha, estava tirando o direito dele. Ou seja, estava tirando ele do ministério. E Jesus fez aquele milagre. Colocou de volta ali a orelha dele. E repreende Pedro, né? Pedro, eu preciso beber do cálice, ou seja, eu preciso morrer. Não precisa de espada, guarda essa espada aí. E Malco, ele estudava, era um secretário, né? Nós lemos aqui no texto do sumo sacerdote, ele estava se preparando. Né? O sacerdote, eles teriam que saber todas as leis, todos os mandamentos, né? Existiam leis cerimoniais, existiam as leis civis, né? Existiam as leis deixa eu ver, eu marquei aqui na minha Bíblia. E existia a lei moral, né? As leis civis, as leis cerimoniais e a lei moral. E ao todo, eram 613 leis que os sacerdotes precisavam saber de cor. Eles tinham que decorar todas as leis. São 248 leis, a qual, leis positivas, vamos dizer assim, eles deveriam fazer. E 365 leis negativas, com a qual eles não deveriam, né? Não matará, não furtará, não. Eram 365 não e 248 sim. Eles tinham que saber, né? Isso é uma das coisas que eles precisavam saber para se tornar um sacerdote. Então Malco estava se preparando para ser um sacerdote. 2 Timóteo, capítulo 15. Vamos ver o que Paulo fala para Timóteo. Segundo Timóteo, Capítulo 15, versículo 2. Timóteo, capítulo 15. Capítulo 2, varão. Capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovando com o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, procura se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Manejar é cortar, né? Porque o sacerdote, eles tinham que cortar o carneiro ali, né? Um animal que seria oferecido, e eles precisavam cortar direitinho, né? Na junta, cortar certinho, aonde fosse as juntas que fosse precisar separar, abrir, eles tinham que afiar a sua ferramenta e cortar da maneira correta. Eles também aprendiam a fazer isso para se tornar um sacerdote, porque se a ovelha, o animal, viesse na mão dele e ele cortasse ele errado, não sei se alguém já trabalhou em açougue aqui, né? Tem o jeito certo de separar, né? O corte, os cortes, sim. Então, o sacerdote precisava cortar direitinho. Se ele errasse o corte, ele ia estragar aquele sacrifício e perdia o animal. Não servia mais. Então, aqui quando Paulo está falando para Timóteo, manejar é cortar, ó Timóteo. Você tem que ser um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que corte bem a palavra da verdade. Maneje a palavra, né? A palavra. Jesus, eu já falei aqui para vocês, mas em outra ocasião, Isaías 61, uma profecia do Cristo, né? Alguém pode ler para a gente? Nós vamos ver um exemplo de Jesus, ele manejando a palavra, Jesus, ele cortando a palavra direitinho. Isaías 61. Capítulo 1, versículo 1. Pode ler o 1 e o 2, Val. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes. Então, deixa aberto aí na sua Bíblia. Deixa eu procurar Lucas. É Lucas 18. Deixa eu só ver o versículo aqui. Não, Lucas 18 não. Lucas 4, verso 18. Deixa aberto aí em Isaías, Barão. Lucas 4, verso 18. Nós vamos ver um exemplo de Jesus. Jesus cortava bem a palavra, manejava bem a palavra. O 1 e o 2, aí é uma profecia em Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo. Isaías está falando sobre o Cristo, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está sobre mim, ou seja, o Espírito Santo, a unção de Deus está sobre Jesus. Lá em Atos 10, 38, também vai dizer, né? Deus ungiu a Jesus, a qual veio curando, pregando, ensinando, né? Enfim, porque Deus era com ele. Lá em Atos 10, 38, Deus unge a Jesus também, né? Isso é maravilhoso, porque... Deixa eu achar um versículo aqui, só para nós concluir esse pensamento.
Hebreus 1:9. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, aqui está falando de Cristo também, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Né? Isaías, Deus ungiu Jesus. Atos 10, Deus ungiu. Hebreus 1:9, Deus ungiu com óleo de alegria. Porque os homens da época, as autoridades da época de Jesus, que deveriam reconhecer ele como o Messias, não reconheceram. Aqueles homens não ungiram a Jesus, não deram alegria nenhuma para ele, pelo contrário, só tristeza, perseguição. Mas Deus ungiu Jesus. Eu acho esse texto maravilhoso. Lê pra gente o verso de número 2 de novo, João. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, e a consolar todos os tristes. Agora, em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, esse texto aqui vai falar de Jesus. Jesus, quando ele entra na sinagoga, ele se levanta para ler. Versículo 17 diz que foi dado o livro do profeta Isaías para Jesus. A sinagoga, onde eles liam a palavra, meditavam na palavra, estudavam a palavra, é para a gente hoje a igreja, né? Onde a gente vai. Aqui nós vemos Jesus indo na sinagoga, né? E tem pessoa que fala que não quer ir na igreja. Jesus dando um exemplo. Jesus entra, sim. Está escrito aqui no capítulo 18 que foi dado o livro do profeta Isaías a Jesus. É o que está escrito lá em Isaías 61? Então, o livro do profeta Isaías é do 1 ao 66, né? São 66 livros, Isaías. Esse livro foi entregue a Jesus na sinagoga. Jesus teve uma oportunidade, aqui Jesus teve uma oportunidade na sinagoga, Jesus se levanta para ler. Aí eles entregam para ele o livro de Isaías, que não era um livro assim, né? Como a nossa Bíblia, mas era um rolo, pergaminho, né? Então, aqui seria, Jesus abriu aquele rolo do profeta Isaías, onde não tinha separação. Por isso que aqui vai dizer no versículo 17, quando abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito. Né? Porque não tinha capítulo 1, versículo 1, não. Eles escreviam Isaías, depois foi feita essa separação para ficar mais fácil para a gente achar o texto, né? Achar o versículo, né? Senão, imagina se não tivesse capítulo e versículo na Bíblia. Então quer dizer que cada livro era um pergaminho? É. De Gênesis até... Sim, exatamente. Ou só os 5 primeiros livros do Pentateuco? Ou Não. todos, cada livro é um pergaminho? Todos, cada livro, porque esse papel que a gente tem nem existia. E o papel que existia, que é o papiro, né? Primeiro papel que veio da planta, que eles amassavam, era caro. Né? Era caro, então eles escreviam em rolo com pele de animal, esticavam bem aquela pele de animal, né? E escreviam. Olha para vocês verem que bênção que nós temos hoje, papel, acesso, né? Facinho aqui para a gente ler. E antes não tinha essa separação. É por isso que quando nós formos meditar, vamos supor, eu vou convidar o irmão ali para pregar. O irmão vai achar um capítulo aqui, só que para o irmão estudar, estou dando um exemplo, o irmão tem que ler e entender a história, como se não tivesse o versículo, né? Porque é tudo continuação. Lucas capítulo 4, a gente está lendo o versículo 17, depois vai para Lucas 18.
Mas é uma história, né? Uma história só. Então tem o texto que a gente lê e tem os contextos, né? Que é o antes e o depois. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu, ele achou aonde estava escrito. Estava escrito o quê? Ele achou ali. Ele falou, opa, deixa eu achar aqui. Ele estava com o livro de Isaías na mão. Ele procurou ali, porque ele quis dar a revelação daquela profecia para aqueles que estavam ouvindo ele. E ele lê, o Espírito do Senhor é sobre mim, versículo 18. Me ungiu para evangelizar os pobres, não é? Igualzinho, ele está lendo o texto, porque ele está lendo Isaías. Então, ele vai ler, para evangelizar os pobres, enviou-os curar os quebrantados do coração, a pregoar, o versículo 19, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Ele está lendo o livro de Isaías. A anunciar o ano aceitável do Senhor. E aqui, Jesus, no versículo 20, o que está escrito aí, Varão? Lucas 4, 20. Encerrando o livro e tornando-o a dar o ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O 21. E então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Está vendo que maravilha? Ele leu até aí, fechou o livro, entregou e foi sentar. O povo ficou olhando para ele, aí ele fala, hoje se cumpre esta escritura. Ou seja, o Espírito Santo veio sobre mim e me ungiu para evangelizar. Hoje vocês estão vendo. Eu estou aqui, ó. Não, está vendo ele. Está vendo aquela profecia se cumprir. Porque aquela profecia é uma profecia messiânica. Né? Isaías é um profeta messiânico. Todos são, mas Isaías é o que mais fala a respeito do Cristo, do Messias. Eu acho que nessa hora eles devem ter se revoltado, né? Porque era um povo de Deus que não aceitava, né? Sim, eles não aceitavam Jesus como Messias, né? Eles acusavam Jesus até de blasfêmias. Quando Jesus ele se declara o Filho de Deus, né? Então, olha que interessante. Versículo 2 de Isaías vai dizer: me enviou para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança e consolar os tristes. É isso? Versículo 1. O 2. O 2 é apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar aos tristes. Então, agora ele lê esse versículo 1 e o versículo 2 de Isaías em Lucas 4. Só que no meio do versículo 2, ele parou. Ele leu até anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Aí ele corta. Ele não lê o dia da vingança. Ele manejou a palavra. Ele leu até a metade do versículo 2, fechou a Bíblia e entregou. Manejou bem a palavra. Ele não quis falar da parte da vingança, porque senão ia causar mais... Não, Não? ele cortou a palavra certinho. Porque Jesus, ele não veio para trazer a vingança. Ele não veio. Ele veio para perdoar. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para ensinar, para nos salvar. Ele é o Senhor da nossa vida. João fala que ele é o nosso advogado. E hoje, desde quando que ele está pregando o dia aceitável do Senhor? Desde a vinda dele. Faz mais de 2000 anos.
Mais de 2000 anos que nós estamos vivendo, né? Eu acho que é 2 Coríntios 6. Segundo Coríntios 6:2. O 2, faz favor pra gente. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável e eis que agora o dia da salvação. Agora, quando que é o tempo aceitável? Hoje. Hoje. Quando que é o dia da nossa salvação? É hoje. Né? A oportunidade de nós aceitarmos a Cristo, a deixar Ele ser o Senhor da nossa vida, é hoje. Porque hoje nós estamos vivos. Glória a Deus. Amém? Então, o dia da vingança, ele não veio para pregar a vingança, ele não veio para vingar. Ele veio para salvar. Ele não lê, porque o dia da vingança vai ser depois que a igreja for arrebatada. A igreja vai ser arrebatada nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, a vingança vai ser no evento de tribulação, é isso que eu entendi? Isso. Versículo 16. Pode ler o 15, o 16 e o 17, Verão. 1 Tessalonicenses 4:16. O 15, 16 e o 17. Que lindo que é essa palavra. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nos que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não perceberemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que maravilhoso. Os que morreram em Cristo, a vinda do Senhor aqui. A vinda de Cristo. Os que morreram, salvos, que aceitaram a Jesus como o único Salvador, o único que pode salvar, que aceitaram Ele como Senhor da vida. Só uma dúvida aqui, os que morreram sem Jesus também, os pecadores também vão ressuscitar para o julgamento, né? Os que morreram sem Jesus, sem aceitar Ele, né? Sem aceitar a obra que Ele fez na cruz, porque muitos aceitam que Jesus existiu, creem, acreditam, mas não acreditam na obra redentora que Ele fez. Ele fez redenção por nós na cruz. Ele morreu para nos comprar de volta, porque nós estávamos perdidos. Então, esses que morreram sem crer em Jesus, eles vão ressuscitar lá em Apocalipse 20, que é o juízo final, né? Nós que morremos com Cristo, não iremos passar naquele julgamento, que é o do trono branco. Porque todos os que ressuscitarem lá, vai ser para o juízo, para a segunda morte. Eles vão saber o porquê que eles estão sendo condenados. Porque Deus, Ele é justo. Eles vão comparecer a esse tribunal para receberem a condenação. Então, nós que morremos com Cristo, não iremos passar por esse julgamento. Todos que comparecer lá, sem chance. Então, Está condenado. já está condenado. Então, meu irmão,
aqui está falando da vinda de Cristo e está dizendo que aqueles que morreram vão ressuscitar e depois os que tivermos vivos, vamos supor o arrebatamento seja agora, né? Primeiro aqueles que dormem, Paulo diz, né? Dormem no Senhor, eles irão ressuscitar primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai vir nas nuvens. Como nós vamos encontrar Ele nas nuvens? Através do Espírito Santo. Hoje só dá para chegar nas nuvens com um avião, um helicóptero. Você parou para pensar? Ele não vai vir aqui no arrebatamento, ele vai vir nas nuvens. E nós vamos ser levados para um encontro, para as bodas, né? Porque nós somos a esposa. A igreja foi desposada na cruz, quando Jesus morreu na cruz. Ele vai voltar para nos buscar para as bodas, para a festa, né? Que serão 7 anos. E enquanto isso, aí sim haverá, vai se cumprir o dia da vingança do nosso Deus. Então, eu digo que quando tiver os 7 anos da grande tribulação aqui, a gente que é salvo vai estar lá nos bolos, 7 anos. Sim, Interessante. 7 anos. Não era assim nos tempos antigos? Quando se casava, eram 7 dias de festa, né? Jesus chegou num casamento em Caná da Galileia, estava tendo festa de casamento. E o judeu não era igual a gente é hoje, né? Casou, vai no buffet, até 11 horas da noite vai embora, né? Não, eles ficavam 7 dias fazendo festa. E isso é uma tipologia do que vai ser, né? Esses 7 anos serão as bodas, o casamento de Cristo com a sua noiva. Ele vai vir buscar a noiva para a festa, né? Nós já somos casados. Apocalipse diz, em Apocalipse está escrito, o anjo mostra, chama João e fala, vem ver a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, né? Nós temos o costume de falar noiva, né? A igreja, a noiva. Mas na verdade nós somos esposa de Cristo. Já somos. Somos casados. Ele foi preparar lugar, né? João 14. Foi preparar um lugar para nós. E ele vai vir buscar para nos levar. Não que ele foi construir nada. Já está preparado. Agora, a gente disse que o sacerdote, no começo, quando ele era ungido na orelha e nos polegares, quando Pedro corta a orelha de Malco, estava tirando ali o seu ministério, né? Ele não poderia ser ungido, né? Como que vai ungir a orelha se está sem orelha? Mas agora nós vamos ver uma outra coisa também. Porque ele não poderia ser sacerdote sem orelha. Em Levítico 21. Levítico 21. Estão caminhando, ó, o horário está ajudando hoje, glória a Deus. Levítico 21. Deixa eu achar o versículo aqui, meu querido.
23? Não. 21. Não entrará com defeito. Ah, sim, mas são vários versículos. É do 17. Ó, vamos ler o 16. Levítico 21, 16. Do 16 até o 21. Pode ler pra gente? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, dizendo: ninguém da tua descendência nas tuas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do Senhor Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará com o homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver doença no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem que da descendência de Arão, ou sacerdote, e quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não a chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui está falando acerca das leis acerca do sacerdote, né? O Senhor falou para Moisés falar para Arão que ninguém da tua semente, das tuas gerações, em que houver alguma falta, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará. Então, aqui nós vemos que Malcolm não poderia. Porque não poderia ter falta alguma. Aí fala da tribo de Levi, né? Porque Arão era de Levi, né? Arão é da tribo de Levi. Arão, só os levitas poderiam ser sacerdote e sumo sacerdote, né? Só das tribos de Levi. Que eles foram separados para o trabalho no tabernáculo. Então, por isso Malcolm já não poderia ter. Ao 18, o homem que houver alguma deformidade, nenhum homem, como cego, aquele que for cego, não enxergasse, aqui nós podemos levar isso para o mundo espiritual, né? Nós podemos trazer para nós hoje, né? Como alguém cego, sem visão, sem entendimento, como o coxo, né? Anda manquejando, não podemos. O de nariz chato, nariz chato, o homem tinha que ser perfeito, o sacerdote, né? Deus aqui, ó, o cordeiro tinha que ser perfeito para o sacrifício. Então, nariz chato, dá pra gente trazer isso lá em 1 Pedro 4,15. Alguém lê pra gente? Nada que está na Bíblia está por estar ali, irmãos. A pessoa cega, não tem visão. 1 Pedro
Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, como que se intromete em negócios alheios. Que se intromete em negócios alheios. Nariz chato, né? Nariz chato é aquele que se intromete em coisa alheia. 1 Pedro 4,15. O intrometido, né? Nariz chato. Coloca o nariz onde não é chamado. Agora, de membros demasiadamente compridos, né? O homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Capítulo 3. do 10 ao 13. E também estes sejam 1 Tessalonicenses 3, do 10 ao 13. Não, irmãos. 2 Tessalonicenses. Pode ler pra gente? 2 Tessalonicenses. 3, do 10 ao 13. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamentos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos com sossego, como ao seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Né? Então aqui, ó, aquele que entre vós andam desordenadamente, né? Pé quebrado, anda desordenado, não quer trabalhar. Hoje nós temos no nosso meio aquele que não quer trabalhar na obra, né? Anda de maneira errada, né? Trazendo para nós, querendo fazer aquilo que acha melhor, né? Fazendo coisas vãs, ao invés de caminhar direitinho, fazer o que é para fazer. Corcovado, né? Ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado ou mutilado, né? Como o irmão leu ali. Olha o tanto de coisas que não podia ter, que tinha que ser perfeito, né? Aquele que anda corcovado, precisando de libertação, né? É uma mulher que andava dessa maneira, porque tinha um demônio que estava há 18 anos ali na vida dela. Anão, não cresce, né? De jeito nenhum. Criança, crente criança. Sim. A parte aqui Jesus tem a orelha furada. Vamos chegar lá. Não, vamos chegar lá, calma, Barão. Você pode furar a orelha. Não, se você aprender direitinho, você não vai fazer isso. Já tá furado. Ah não, né? Crente que não cresce. Criança. Que tiver belida no olho, problema no olho, né? Vesgo, algum defeito no olho, né? Ter a visão correta.
ou sarna. Pensou? Ou impinges, né? Sarna, impinges é defeito na pele, verruga. Na impinges, né? Na Bíblia do irmão, que o irmão leu. Verruga, defeito na pele. Ou que tiver testículo quebrado. Ou testículo mutilado, né? Deformado. Então, esse homem não poderia trabalhar. Não poderia ser o sacerdote. Testículo quebrado é interessante porque é o que não gera, né? Aquele que não gera, não consegue gerar, não ganha uma alma para Jesus, não evangeliza, acha que não precisa. Eu fico triste, né, na verdade, por isso. Eu não vou evangelizar, não ganho uma alma para Jesus. Acho que tem que pregar dentro da igreja. Muitas das vezes critica quem vai. Critica quem vai. Não gera, testículo quebrado. E a palavra do Senhor vai falar, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. E de pregar o evangelho. Quem que não precisa? Quem de nós não precisa ir? Jesus, ele diz que ele é o pastor, né? Ele é o nosso pastor. Ele fez missão. Ele foi em Samaria pregar para uma mulher. E essa missão é para todos, né? Para todos. Pastor, evangelista, apóstolo, bispo. Todos os ministérios. Provérbios 11. Provérbios 11, 30. Lê pra gente, esse versículo é lindo. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. O que ganha alma, sábio é. Nós não podemos ser infrutíferos, nós não podemos ser estéril no reino. O que ganha alma, sábio é. Nós precisamos ganhar alma para o reino de Deus, almas para Jesus. Versículo 21. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor, ou seja, o holocausto, né? Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão de Deus. Então, o sacerdote não podia ter defeito. Uma porque não iria dar para consagrar ele, e outro porque teria que ser perfeito. Nós temos que ser perfeitos, né? Sede santo, como eu sou santo. É difícil, irmão, é impossível. Se fosse impossível, a Bíblia não estaria dando essa ordem, né? Nós somos falhos, sim, mas nós temos que procurar o melhor, nós temos que procurar andar em santidade. A santificação foi feita na cruz. Hebreus 10, 10, né? O preço da santificação foi pago na cruz. O que nós precisamos fazer? Andar em santidade. Cristãos, ser imitadores de Cristo. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, sem defeito, né? Sem defeito, sem mácula, sem mancha. Nós tínhamos que levar o sacrifício lá também sem defeito, né? Sem defeito. É uma tipologia, né? A sombra, a antiga aliança é sombra da nova aliança. Caminha junto. Falou de Hebreus 10, 10, né? Eu lembrei de Hebreus 12, 14, que fala: seguir a paz com todo e a santificação, quando livre a Deus. Então, santificação já foi algo que Deus já fez, que ele fala apenas seguir a santificação. Seguir a santificação, né? E isso, Levítico 27, se eu não me engano, vai estar lá descrito, né? Deixa eu só conferir se é isso.
Levítico 27 vai falar da santificação, consagração. Era um preço que se pagava para santificar. Jesus pagou o preço de sangue por nós na cruz. Amor, tem outra coisa interessante. Se por acaso o animal, por exemplo, o animal não tem defeito nenhum, mas o dono do animal no sacrifício tiver um defeito, por exemplo, eu sou manco e o animal não tem nenhum defeito, isso aí